Fala galera, sou a Camila Silva e vamos dar continuidade à nossa história, né? Sessão spoiler. Então para você, se caso você tenha chegado a esse vídeo sem ter assistido o primeiro, já estou deixando aqui no cardzinho, que é a continuação do vídeo, né? Sessão spoiler, a história de God of War 2018. Né? Então eu vou dividir, na verdade, todo o react, o vídeo inteiro em 3 partes. E essa é a nossa segunda parte. E vamos lá continuar, né, galera? Vamos que vamos. E se você não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal para estar dando essa forcinha básica aí. O jogo começa com Kratos e Atreus indo pegar lenha para que pudessem fazer uma fogueira e cremar o corpo de Frey. Porém, Frey havia pedido que Kratos cortasse apenas árvores que foram marcadas por ela. O deus faz isso, cortando árvores que tinham uma marca com a mão de Frey, e finalmente crema o corpo de sua falecida esposa. Mas já perde, gente, esse homem não consegue morrer. Tadinho do bichinho. Sem perder muito tempo com luto, Kratos dá a faca de Frey para Atreus e ordena que ele casse um cervo, que mostre o que aprendeu com sua mãe. Após algumas burradas do menino, ele finalmente consegue acertar o animal, que agoniza. Por fim, Kratos ensina o garoto a sacrificar o animal, o que era difícil para o menino, pois a sua mãe nunca havia deixado ele matar de vez. Ela sempre matava o animal para ele e suas caças. Então Atreus cria... Vixe! Atreus! Esse bicho já, um gigante. Vamos enfrentar isso! Não temos escolha. Só que de repente um troll enorme aparece e ataca os dois. Após uma breve e intensa batalha, Kratos e Atreus matam o monstro, só que Atreus não parecia satisfeito. Toma isso aqui! Garoto! Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim! Garoto! Nada! Olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto! Olhe pra mim! Conseguimos. Tadinho do bichinho, tá sofrendo pelo amor da mãe, né? Está pronto. Tadinho. Vamos falar rapidamente sobre os Trolls. Os Trolls são criaturas enormes e extremamente fortes, além de serem muito violentos. Porém, eles não são monstros, ou pelo menos não costumavam ser. Eles raciocinam, têm sua própria língua e já viveram em sociedade, com cidadelas e tudo mais. Só que, infelizmente, foram traídos pelos deuses Aesir, o que levou à quase extinção de sua raça. Os poucos que sobraram agora vivem como seres primitivos, como esse troll que o Kratos e Atreus mataram. Pai e filho retornam para casa, onde Kratos pega as cinzas de Frey e em seguida dá uma lição de moral em Atreus, irritando o garoto de propósito, só para mostrar que ele ainda não estava pronto para a jornada de levar as cinzas de sua mãe ao topo mais alto dos reinos. O mundo era perigoso lá fora, não tinha espaço para Atreus agir como criança, ele precisava se tornar um homem. Enquanto discutiam, alguém estranho bate à porta. Essa pessoa chama pelos dois, dizendo saber quem os dois eram. Kratos esconde Atreus e abre a porta. Era um homem loiro, barbado e cheio de tatuagens azuis. Kratos insiste para que ele vá embora e o homem se nega. Ele irrita e desafia Kratos e em seguida começa a socá-lo, só para o antigo deus da guerra reagir. Eu avisei. Finalmente! Tá porra, esse tubão aí. Você não ouviu. Não. Oh. Não. Certo. Minha vez. Eita porra! Cacete!
Que diabo é isso? Mas que decepção! Pode vir então. Os dois travam uma batalha intensa, porém não importava o quanto Kratos batesse, o homem nunca se machucava. Não sangrava, não tinha hematomas, não quebrava os ossos. Segundo o próprio estranho, ele não sentia nada. Após lutar muito, Kratos consegue agarrar o estranho com um mata-leão e finalmente quebrar o seu pescoço, o matando. Pelo menos por enquanto, né? Eu achei que você, de todos os que eu já enfrentei, fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa, mas não! Eita porra. Mas tá muito bacana o gráfico agora já, né? Quase Então, derrotado, tá bem legal. muito ferido, Kratos volta para sua casa para ver se o Atreus estava bem. Felizmente sim, e sem pensar duas vezes, Kratos decide iniciar a jornada até o pico mais alto, independente de Atreus estar pronto ou não. Não dava mais para ficar em casa agora que eles foram descobertos. Vai saber quem mais poderia achar os dois ali e começar mais uma briga. A dupla pega alguns suprimentos e partem em uma longa jornada. No caminho, eles enfrentam vários monstros, como os Draugrs. Esses mortos-vivos eram guerreiros que foram persistentes demais para morrer e inclusive enfrentaram as Valquírias, recusando-se ir para Valhalla. Com isso, eles reanimaram seus corpos com a sua própria raiva flamejante e agora vagam por aí com o único objetivo de se vingar dos vivos. E esse era apenas um dos muitos perigos que a dupla enfrentará, quem atacar e como usar o seu arco. E não se engane, tá? Porque o Atreus também ajuda a ver ao longe que um círculo de proteção que mantinha aquela área segura havia sido quebrado. Kratos observou que essa fenda se abriu exatamente aonde ele cortou arredores e foi por isso que aquele homem estranho e mortal lá havia encontrado os dois. Agora por que ela Essas pediu árvores isso, então? foram marcadas estrategicamente por Fei para que rompessem a proteção que havia na área quando fossem derrubadas. Oxi. Mas para que ela teria feito isso? Kratos evitou se questionar muito e continuou sua aventura. Depois de lutar com mais alguns monstros, um grupo de canibais cerca Kratos e Atreus. Kratos os mata, mas esquece de um que tentou matar Atreus, só que acabou sendo morto pelo garoto. Era a primeira vez que Atreus havia matado. Não um monstro, nem um animal, mas matado uma pessoa. Oh, meu Deus. Tadinho da criança. Tadinho. Após esse pequeno trauma, pai e filho são impedidos de atravessar uma ponte graças a um animal de carga de um anão azul. Esse anão era Brok, o mesmo que, junto de seu irmão Sindri, havia forjado o martelo de Thor. Brok olha bem pro Kratos e diz ter feito seu machado também, e que poderia melhorá-lo. Mesmo desconfiado, Kratos permite que Brok trabalhe no machado, que realmente ficou bem melhor e mais poderoso. Esse machado, conhecido como Leviatã, foi Olha um presente que de top! Fei pra Kratos, e antes disso, um presente de Brok e Sindri pra Fei. Sim, os anões eram amigos antigos da esposa de Kratos. Olha! É um item quase tão poderoso quanto o próprio Mjolnir de Thor, com a mesma, entre aspas, tecnologia de retornar ao usuário após ter sido jogado, como um bumerangue. Legal. A principal diferença, além de, é claro, ser um machado e não um martelo, é que o Leviatã tinha poderes de gelo, podendo congelar seus inimigos e até mesmo objetos e estruturas. Uma arma extremamente única, poderosa e especial. Já Brok, como eu mencionei, era um anão ferreiro muito competente, já tendo forjado as melhores armas de toda a terra nórdica, como o Mjolnir e o machado Leviatã do Kratos. Ele tinha ficado azul de tanto se expor às químicas de metais de prata, pois ele sempre trabalhava em seus projetos de ferreiro sem nenhum tipo de proteção. Brok também era conhecido por ser bem esquentadinho, cheio de falar palavrão e de fazer piadinha sarcástica com todo mundo. Sindri, o seu irmão, tinha uma personalidade bem diferente, sendo muito mais educado que seu irmão azul.
Além disso, Sindri é um carinha bem nojentinho, não suportando nem sequer pensar em sujar suas mãos. Os dois irmãos eram igualmente competentes na arte de ser ferreiro, mas cada um com uma especialidade. Por exemplo, Brock era melhor com peças grandes e pesadas e Sindri com peças pequenas e delicadas. Os dois estavam separados e brigados já havia um tempo, desde que construíram um Mjolnir para Thor. E desde que Thor começou a usar o martelo, ele acabou o usando para espalhar muita morte e destruição, o que fez os irmãos se arrependerem de ter criado algo tão poderoso para ser usado de forma tão horrenda. Com isso, um começou a culpar o outro até que não se suportavam mais e cada um decidiu seguir seu caminho, agora trabalhando sozinhos. De volta ao jogo, a dupla se despede do Brock e continua sua jornada. No caminho eles avistam um javali, e para continuar o treinamento, Kratos pede que Atreus o casse. O garoto atira uma flecha certeira, e quando vai buscar o animal, é interrompido por uma mulher, muito brava por terem machucado o animal dela. Essa mulher afirma que o javali é seu amigo, e pede que a dupla ajude a resgatá-lo. Eles passam por um vale muito bonito, onde a mulher manipula com magia algumas plantas e raízes, abrindo passagem até o que ela chamava de sua casa. Ela era uma bruxa e podia manipular diversos elementos da natureza. Caramba. A bruxa pede para Atreus pegar algumas plantas e enquanto o garoto fazia isso, ela diz para Kratos que sabe que ele é um deus de terras distantes. Segundo ela, se ele não contasse logo sobre o seu passado para o garoto, poderiam haver consequências. Lembra que Kratos não tinha contado nada para o Atreus? Sim. Então, Atreus não sabia que Kratos era um deus e que ele era um semideus. E quanto mais tarde soubesse, pior seria, segundo a bruxa. Após essa conversa, pai e filho ajudam a bruxa a salvar seu amigo Javali. E antes de irem embora, ela marca no pescoço dos dois uma runa de proteção, para que eles não sejam encontrados facilmente por aí. A única questão era, encontrados por quem? Sem mais perguntas, os dois retornam à sua jornada, pegando emprestado um barco da bruxa. Eles cruzam um rio e chegam até um lago enorme que tinha estátuas gigantes de alguns deuses, como o do próprio Thor. Ao se aproximar de uma delas, Atreus traduz uma pichação um tanto interessante. Aqui diz: sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Espera. Jogar nossas armas na água? Sem pensar duas vezes, Kratos joga o seu machado. Porém, o machado não retorna pra ele não. O machado não voltou. Vixe, Maria, olha a cobra. Segure, garoto! Pô, negócio que fazer uma jornada dessa com uma criança aí trash, né? É a tal da cobra? Não é não. Sei lá o que já veio isso. Ah, é. Ela que tá destinada a brigar com Thor, lá no Ragnarok. Olha, voltou. Fique calmo, garoto! Acho que fique calmo, mas eu não. Que? Sim! A mamãe disse que é manso. O que está falando? Eu não sei. Isso foi demais. Ué, secou o lago. Tem um naufrágio bem ali, tá vendo? Ah, não. E aquela é a estátua do Thor, mas dá pra ver bem mais agora. É, eu acho que o lago baixou. Ah, é. Depois da serpente. Jormungandr, a serpente do mundo, era quem mantinha Oh. aquele lago com a água em um nível tão alto. Após ela acordar, o nível da água baixa, revelando uma estrutura incrível, o grande templo de Tyr, aquele que permite Olha! viajar entre os reinos da mitologia nórdica. Uhum. Pai e filho adentram o templo só para encontrar Brock, que afirmava estar construindo uma lojinha ali. Brock dá a Kratos uma runa da árvore Yggdrasil.
Com o portal certo, ele poderia ativar uma entrada para os galhos da árvore e transitar entre esses portais. E Brock também advertiu uma coisa muito importante para o Kratos. E em nenhuma hipótese, nunca, nunquinha mesmo, mas nunca se joguem da beira, a não ser que queiram morrer. Bom, não tem por que a gente querer isso. Era com essa runa e com outras magias que Brock conseguiu chegar lá tão rápido. Ele e o seu irmão Sindri usam isso para atravessar entre os reinos de forma rápida e sem serem vistos. Por isso que eles nunca estavam sob ameaça de algum monstro ou criatura, eles sempre passavam despercebidos. Kratos e Atreus atravessaram um portão do templo que dava em direção ao pico que eles queriam chegar, ao pico que eles imaginavam ser o mais alto dos 9 reinos. No caminho eles conhecem Sindri, o anão ferreiro irmão de Brock, que não sabia que Frey tinha morrido e fica muito triste com a notícia. Ele melhora o machado de Kratos e a dupla se despede. Chique. Pai e filho conseguem chegar até a entrada do pico, mas a ponte que dava acesso a ela estava coberta por uma névoa negra esquisita. De repente, a bruxa, de antes, aparece atrás dos dois, afirmando que o nome dessa névoa era Sopro Negro e que era impossível atravessá-la sem ter um tipo de magia específica. A bruxa os leva de volta ao grande templo de Tyr e com a Bifrost, a chave que dá acesso aos outros reinos da mitologia nórdica, ativa a ponte que dava para Alfheim, o reino dos e como ele elfos conseguiu de luz. essa chave? Segundo ela, os dois precisavam coletar um pouco de uma energia branca chamada de Luz de Alfheim, Bem tanto dos para elfos. dissipar o Sopro Negro e atravessar aquela ponte, quanto para poder recarregar a Bifrost e poder viajar entre os reinos da mitologia nórdica. Com isso, ela entrega a Bifrost a Kratos. Quando eles finalmente chegam em Alfheim, algo estranho acontece com a bruxa. O que precisamos está lá. Não. Droga, agora não. O que foi? Não. Para restaurar a magia da Bifrost, você deve entrar na luz, mas tome cuidado para não ficar preso entre... Meu Deus, ela não consegue ficar. Ela não morreu, né? Acho que não. Vamos. A bruxa não havia morrido, e sim sido puxada de volta até Midgard. Isso aconteceu porque Odin a proibiu de sair de Midgard, então era impossível que ela transitasse entre os reinos. Por mais que ela tivesse a chave, né? Pai e filho se deparam com uma guerra entre os elfos negros de Svartalfheim e os elfos de luz, ali nativos de Alfheim. Ao que dava a entender, os elfos negros haviam vencido, pois matavam e trucidavam os elfos de luz, que não ofereciam nenhuma resistência. Eles descobrem que essa guerra já havia durado muitos anos, sempre com um único objetivo: obter Olha o moleque, vai pra frente na luta. Kratos e Atreus são pegos no meio dessa guerra e acabam tendo que enfrentar muitos elfos negros no caminho. A dupla acha um barco e quando começam a remar, Atreus começa a escutar algumas vozes. Hã? Mais uma vez, não disse nada. Estranho. Podia jurar que você falou... O que foi, garoto? Vozes. Não tá ouvindo? Não ouço nada. Tá parando agora. Eu ouvi gritos. Muitas vozes com raiva. Você não ouviu mesmo? Não. Parecia... maligno. Essas vozes na cabeça de Atreus eram parte de um poder oculto do garoto. Ele ainda não sabia controlar, mas Atreus podia ouvir e entender animais e outras criaturas em sua cabeça. Mesmo sem perceber esse dom, Atreus podia sentir quando um animal estava sofrendo ou com medo, por exemplo. Já nesse momento das vozes... Por isso que o bichinho não gostava de matar, né? Claramente eram os elfos de luz se comunicando com Atreus. Como os elfos são seres mágicos, eles devem ter percebido o dom do garoto e tentado se comunicar com ele, pedindo ajuda. Os dois encontram o templo enorme onde ficava a luz de Alfheim, e após muito se aventurar por lá, enfrentando dezenas de hordas de elfos negros, eles finalmente conseguem destruir um ninho desses elfos e liberar o acesso à luz. Atreus tenta colocar a mão nela, mas dói muito, dando a sensação de queimar. Kratos entrega seu machado ao garoto e decide entrar na luz por conta própria, segurando a Bifrost. Ao entrar, Kratos se depara com um mundo meio ilusivo, como se fosse um sonho. De repente ele escuta uma canção e acredita que seja de Freya, sua esposa. Enquanto ele persegue esse som, o som da canção,
ele também ouve ecos da voz de Atreus, dizendo que Kratos o abandonou. Quando o deus finalmente acredita estar chegando perto de Fei, Atreus o puxa para fora da luz. Fei. Mano, não vai pra lá não. Não! O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei! Você tava preso ali! Eu esperei e você não saía! Então eu puxei você! Garoto, foi só por um. Meu Deus, ele ficou lá muito tempo. Momento. Não! Você ficou lá por muito tempo! Não sabia o que fazer! Você me deixou de novo! Você nem liga! É impossível. Olha, o moleque já tinha matado um monte de gente. Cara. Conseguiu o que você queria? Sim. Acredite ou não, mas Atreus esperou Kratos por 2 dias inteiros. Caraca. O que pareceu ser apenas alguns minutos pro Kratos foram 2 dias fora da luz. E de alguma forma, Atreus conseguiu enfrentar todos os elfos negros que o atacaram, usando tanto do seu arco e flecha quanto do próprio machado Leviatã. Impressionado, porém sem fazer perguntas, Kratos decide voltar a Midgard, agora que ele já tinha a Bifrost carregada com a luz de Alfheim. Porém, ao tentar sair do templo, os dois são surpreendidos pelo rei dos elfos negros. Pelo Após demônio. uma batalha intensa, a dupla o derrota. Com a morte do rei, os elfos de luz voltaram a reinar sobre Alfheim, se tornando novamente os protetores da luz. E agradecendo muito Kratos e Atreus no processo. Kratos e Atreus retornam a Midgard e, usando a Bifrost, atravessam o Sopro Negro. Dentro da montanha, eles enfrentam uma enxurrada de monstros mortos-vivos, trolls e o caramba 4. Por fim, conseguem acionar um elevador de serviço e começam a subir ao topo do pico. Mas, de repente, são impedidos por algo gigantesco. Estamos quase no cume. Nada vai nos deter. Nada. Salve esse garoto e fique atrás de mim. Sim, senhor. Diabo é isso? Esse dragão imenso que soprava raios morava no pico da montanha e se chamava Raislir. Ao chegar no topo, os dois presenciam o dragão tentando atacar Sindri. O azar do anão era que apenas dragões eram capazes de ver os anões viajando pelos reinos, e assim ele acabou pegando Sindri no flagra. Kratos começa a lutar com o dragão enquanto Atreus protege Sindri, e após uma batalha intensa, o filho ajuda seu pai a derrotar o dragão de uma vez por todas. Agora! Olha, o moleque é... Tá, porra. Nunca que eu ia conseguir jogar esse bagulho, gente. Sou burra e agoniada demais pra jogar esse tipo de jogo. Oxi. Uau! A gente conseguiu! Com a morte do dragão, Sindri agradece, recompensando Atreus com algumas flechas trançadas de visco. Os dois deixam um anão e finalmente chegam ao pico da montanha. Ao escalarem o que restava, começaram a ouvir vozes. Chegando mais perto, eles conseguem ver 3 pessoas conversando com alguém aparentemente amarrado a uma árvore. Escondidos, eles reconhecem um estranho imortal que havia brigado com Kratos no começo do jogo e ficam sabendo que ele era ninguém mais, ninguém menos do que Baldur, o deus da justiça, filho de Odin. Caraca. Os outros 2 homens junto a ele eram Magni e Mod, os filhos de Thor. Eles estavam interrogando Mimir, o deus mais sábio de todos, exigindo que ele falasse onde estavam Kratos e Atreus. Mimir se recusa a responder e os manda embora. Após a barra tá limpa, Kratos e Atreus começam a conversar com Mimir, e ele revela que aquele não era o pico mais alto de todos os 9 reinos.
O lugar certo ficava em Jotunheim, o reino dos gigantes de gelo, em uma montanha que tinha o formato de uma mão com os dedos apontados para o céu. Porém, segundo Mimir, os gigantes haviam bloqueado a passagem para Jotunheim há décadas e ninguém havia conseguido ir para lá desde então, nem mesmo os deuses. Como eu acabei de falar, Mimir era o deus mais sábio de todos e chegou a se tornar o conselheiro oficial de Odin. Inclusive, foi ideia de Mimir fazer Odin se casar com Freya como uma oferta de paz, assim ocasionando o nascimento de Baldur. E Mimir era tão amigável quanto era sábio, sendo bem recebido em todos os lugares que ia. Tanto que os próprios gigantes o presentearam com olhos de cristal de Bifrost, permitindo que ele viajasse entre os reinos quando bem entendesse. Mas assim que Odin ficou paranoico achando que Tyr o havia traído com os gigantes e o aprisionou, ele fez o mesmo com o Mimir, só que pior. Odin também achou que Mimir era um traidor e, como punição, arrancou um dos olhos do sábio para impedir que ele viajasse e o prendeu em uma árvore, o visitando para torturá-lo todos os dias sem falta. E quando eu digo sem falta, é sem falta mesmo. Ele fez isso por 109 anos seguidos. Não havia como Mimir ser retirado daquela árvore. Nada poderia destruí-la, nem mesmo o martelo Mjolnir de Thor. Ele estava fadado a sofrer pela eternidade. Mimir diz que Kratos e Atreus só conseguirão chegar a Jotunheim com a ajuda dele, e que a única forma de levar Mimir com eles na jornada era cortando a cabeça do sábio fora e depois a revivendo com magia. Kratos lembrou da bruxa que ajudou eles no caminho, e acreditando que ela poderia reviver o sábio, corta a cabeça de Mimir. Eu vou cortar a sua cabeça. Eita porra! Tudo bem. Que isso? Chegando na casa da bruxa, antes mesmo deles falarem oi direito, ela repara nas flechas de visco que Atreus havia recebido de Sindri. Estranhamente, ela fica desesperada, pega essas flechas de visco e as destrói, dizendo para Atreus que elas eram malignas. Após se acalmar dessa atitude estranha e desesperada, Kratos mostra a cabeça para a bruxa, que afirma poder revivê-la. Ela faz umas misturas mágicas e pede para Kratos enfiar Mimir em um caldeirão. Alguns segundos depois, Mimir estava de volta à vida. Eles descobrem que a bruxa misteriosa era na verdade Freya, a deusa Vanir, mãe de Baldur. Como eu falei anteriormente, ela havia se casado com Odin em um tratado de paz entre os deuses Aesir e Vanir. Além disso, ela se tornou a rainha das Valquírias. E por mais que Freya tivesse genuinamente amado Odin, ela acabou o deixando por suas atitudes maléficas contra os Vanir e os gigantes de gelo. Odin ficou tão furioso com isso que baniu Freya para Midgard e a amaldiçoou, proibindo que ela saísse de lá e que conseguisse ferir qualquer outro ser vivo. Não importa o quanto ela tentasse, era impossível que Freya machucasse ou matasse qualquer pessoa, animal, criatura ou deus, seja fisicamente ou com magia. Além disso, Odin arrancou as suas asas de Valquíria e a tirou do cargo de rainha delas. Agora, Freya vivia sozinha e isolada de tudo e todos em sua caverna em Midgard, esperando um dia poder reencontrar o seu filho Baldur. E foi por isso que ela meio que desapareceu lá em Alfheim. Toda vez que ela sai do reino de Midgard, algo a puxa de volta, a desintegra e puxa de volta para Midgard. De volta ao jogo, eles se despedem de Freya e Mimir quer falar com a serpente em Jormungandr, pois ela pode saber o que é necessário para visitar em Jotunheim. Então, Mimir assopra uma trombeta que ficava no meio do grande templo de Tyr, e com o som dela, a serpente veio ao seu encontro, mas antes fazendo questão de morder uma estátua de Thor que estava ali perto, só de raiva mesmo, já que ela o odeia. Mimir e a serpente conversam, e ela diz que para chegar em Jotunheim, eles precisariam do cinzel gigante de Thamur. A cobra empurra o templo, alinhando os heróis na direção certa, e vai embora, mas não sem antes dizer que Kratos e Atreus eram familiares a ela e que ela também entendia a dor que os dois estavam passando pela morte de um ente querido. Bem estranho. De barco, Kratos, Atreus e Mimir vão até o norte daquela ilha, um local frio e gélido, onde dava para ver o corpo do gigante Thamur caído. Há muitas e muitas eras, esse gigante era um pedreiro muito habilidoso, que tentou construir um muro gigantesco ao redor de Jotunheim para proteger os gigantes da ira de Thor. Infelizmente, antes de terminar, ele foi morto pelo próprio deus do trovão, e até hoje o seu corpo morto fica congelado, caído para todos se lembrarem do poder de Thor.
Só pra vocês Caramba. terem uma noção, ele era um pouco maior que Cronos de God of War 3. Não Caraca! é à toa que ele é tido como o maior ser de todos os God of War, apenas atrás da cobra gigante, da serpente, a Jormungandr, porque ela é claro. Ela O trio tenta chegar até o cinzel, fica ao redor de todos os vários mundos, né? inimigos no caminho, como os Wolvers, que eram seres tipo lobisomens, e outros trolls de gelo. Kratos tem uma ideia e decide subir até o topo mais alto do martelo do gigante caído e derrubá-lo para chegar ao cinzel que estava mais debaixo da neve. Eles fazem isso, só que toda a destruição e barulheira chamou a atenção de dois camaradas. Ai, olha aí Magni quem. e Mod, os filhos de Thor. Kratos e Atreus lutam contra os dois em uma batalha muito intensa, onde Mod fica irritando Atreus, xingando ele e falando mal de sua mãe. Mas a luta termina de uma forma trágica, Ai, com que... Kratos matando Magni. Ser uma vagabunda pra ficar com o cara. Eu vou te matar! Atreus, controle-se! Oxi. Eita porra. Eita. Como você? Você nem imagina o que? Seu filho da puta! Você é o próximo! Volta aqui, seu covarde! Eu acabo com você! Oxe, fugiu. O que esse menino tem? Que desde aquela hora que ele ficou sozinho, ele ficou meio doente. A doença. A febre voltou. Não. Não voltou. Garoto, A tosse, o sangue. Ele tá doente e precisa da freia. Não! devagar. Será que foi a mesma doença também dele? Vou ficar bem. Pronto, rapaz. Eu tô bem, viu? Após a batalha, Atreus fica muito enfurecido, tanto que começou a cambalear e até a tossir sangue. Ele tinha uma doença desde quando nasceu, e essa doença era muito mais forte quando ele ainda era bebê, o deixando com febre e outros sintomas. Ela só foi amenizar quando ele ficou mais velho, porém, às vezes voltava com tudo, principalmente quando Atreus ficava com raiva. Assim que o Atreus se acalmou, o Kratos pegou um pedaço do cinzel. Ao retornar para o barco, ele se deparou com um tipo de porta que só poderia ser aberta por esse cinzel e a abriu. Era um tipo de câmara subterrânea e ao descer ele deu de encontro com uma valquíria. Porém, essa valquíria estava meio possuída e atacou Kratos e Atreus. Os dois acabam por matá-la e a sua alma, agora sã, explica o que estava acontecendo. Seu nome era Gunnar e, segundo ela, Odin havia punido todas as valquírias, fazendo elas ficarem em uma forma física, só para se vingar de Freya. Como as valquírias são seres espirituais, ficar muito tempo em uma forma física, em um corpo físico, as fazem ficarem insanas. Por isso que ela tinha se tornado perigosa. Ao matar o corpo físico da valquíria, essa volta a ser uma alma, que é o seu estado normal e são. Inclusive era por isso que Midgard estava recheado de mortos-vivos, justamente porque as valquírias estavam ausentes, já que eram elas que cuidavam dos mortos, os enviando para Helheim caso fossem desonrados ou para Valhalla caso fossem honrados. Gunnar pede a ajuda de Kratos e Atreus para libertarem as outras 8 valquírias que também estavam presas em câmaras secretas em suas formas físicas. Somente assim eles poderiam trazer paz aos mortos dos 9 reinos. Kratos reluta quanto a ajudar, mas ao longo da história ele acaba por salvar todas as 9 valquírias. Inclusive, é através delas que Kratos e Atreus descobrem que Freya também era uma valquíria, ou melhor, a antiga rainha das valquírias. O trio volta ao grande templo de Tyr e com o cinzel ganham acesso ao cofre Por isso que ela conhecia todo mundo. Deveriam encontrar um artefato chamado de Runa Negra. Ao entrar lá, eles são surpreendidos por Mod, que solta uma magia de raio em Kratos, o imobilizando. Atreus fica extremamente furioso ao ponto até de desmaiar. Você vai ser o meu novo irmão. Depois que eu matar o seu pai. Ups. Eu acho que quebrou.
Ai, meu Deus. Não. Pra trás! Isso não acabou! Que diacho. Cara, o garoto. Atreus. Você tem que levá-lo até Freya rápido, não tem outro jeito. Atreus desmaia devido à sua doença e Kratos corre para levá-lo até Freya. A deusa diz que a única forma de curá-lo, pelo menos temporariamente, era com o coração de um troll que ficava em Helheim, no Reino dos Mortos. Ela adverte que o lugar é extremamente frio, ao ponto de nenhum fogo dos 9 reinos conseguir queimar por lá. Ela também diz que o machado Leviatã de Kratos seria inútil lá, justamente por ser de gelo, né? Todos os seres de lá são de gelo. Com isso, Kratos tem uma ideia, e para essa ideia funcionar, ele teria que desenterrar o seu passado. Kratos deixa o Atreus aos cuidados de Freya e pega um barco de volta. Ele vai pegar a arma dele? Estranhamente, o tempo muda. Tudo fica sombrio, com muitos trovões e nevoeiros assolando o caminho de Kratos. Depois de muitos anos, essa era a primeira vez que ele ficava sozinho. Mas na verdade, não tão sozinho assim. Oxi. Não é o diabo da Atena? Atena. O que é que tu quer, praga? Saia da minha cabeça. Ao chegar em casa, Kratos remove o assoalho, o mesmo lugar que ele tinha escondido Atreus de Baldur no começo do jogo. E de lá, ele tira o seu passado, a sua sina, o instrumento de morte do fantasma de Esparta. É tipo grudado, né, no braço dele lá, com as correntes, sei lá qual é a onda. Não lembro. Você não pode se esconder, espartano. Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser. Não muda nada. Finja ser tudo o que você não é. Professor, marido, pai. Mas essa mulher é uma você vaca. nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será O deus da guerra. monstro. Olha, só a vaca. Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro. É, no fim das contas ela manipulou ele, né? Perua. E agora, com as lâminas do caos de volta em seus punhos, É, né? Kratos vai até Helheim. Como o fogo das lâminas do caos não eram da mitologia nórdica, estes conseguiam ser acesos mesmo em Helheim. E chegando ao Reino dos Mortos, Faz sentido, né? que o tempo ali passa mais devagar do que em Midgard. Então, se eles fossem rápidos, conseguiriam chegar a tempo de salvar Atreus. Após explorar Helheim,
Kratos finalmente encontra o Troll, conhecido como Guardião da Ponte. Ele cuidava de garantir que todos os que atravessassem Helheim realmente estivessem mortos. Ao avistar Kratos, o Troll ataca, e após uma batalha intensa, Kratos finalmente o mata com suas lâminas do caos, pegando o seu coração logo em seguida. Peguei o coração. Não preciso de mais nada. Só isso? Melhor sair logo daqui, né? Zeus? Oxi. Seu pai era Zeus? Isso explica muita coisa. Oxi. Que lugar é aquele? Nunca pise lá. Entendeu? Kratos tem uma ilusão vendo Zeus, e Mimir explica que as partes mais profundas de Helheim tinham o poder de invocar o passado e os maiores medos das pessoas para atormentá-las. Faz Isso sentido. era parte da punição dos mortos desonrados de lá. Com isso, Kratos faz questão de sair logo dali e retorna até a casa de Freya em Midgard. Com o coração, Freya consegue fazer um tipo de poção que ameniza os males do garoto e o acorda. Ao saírem da casa dela, Kratos finalmente decide contar a verdade pro seu filho. Oh, ele vai Eu contar. sou um Deus. De outra terra longe daqui. Quando eu cheguei aqui, decidi viver como humano. Mas na verdade, eu sou um Deus. E você também. Garoto, não vai dizer nada. Garoto. Eu Já sabia. posso virar um animal? Se pode virar um animal? Não. Não, eu acho que não. Sou um deus. Não. A mamãe Né, no fim das contas, a Freya era uma deusa também? Não. Ah, não, ela Ela era vai. mortal, mas sabia Kira. sobre mim. Sou um deus. Por que demorou tanto pra contar? Eu queria te poupar. Ser um Deus pode trazer angústia e tragédia sem fim. Tadinho. Essa é a maldição. Que coisas eu posso fazer? Voar? Posso voar? Ou ficar invisível? Ai, meu Deus. Eu não me sinto um deus. Não sei até onde vai sua divindade. Mas com o tempo, vamos saber. Legal. Ao saber que é um deus, Galera, a gente vai ficando por aqui, né? Essa vai ser a nossa segunda parte do vídeo, mas eu já vou voltar com vocês na nossa terceira parte. Belezinha? E eu espero vocês lá. Um beijo enorme e até lá. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in